Fala galerinha do nono ano, tudo bem? Então, eu resolvi gravar um vídeo para explicar um pouquinho sobre o trabalho, porque eu sei que assusta um pouco aquele monte de escritas, né, sobre o trabalho. Então, primeiramente, eu queria explicar o seguinte: qual é a função do trabalho de vocês? Qual é a ideia por trás do trabalho? Qual é a motivação? Então, eu queria que vocês pensassem, refletissem sobre como vai ser a nossa vida daqui para frente por conta dessa pandemia. O que vai mudar? Se é que vai mudar, tá? Então a proposta é que vocês tenham aí conteúdo, por isso eu elenquei ali alguns links para vocês entrarem e lerem, né? Conteúdo e a partir desse conteúdo, desse embasamento, né, por meio de estudos, meio de pesquisas que são aquela informação apresentada, vocês devem elaborar o pensamento de vocês. Eu quero que vocês sejam capazes de emitir opinião a partir de uma leitura, a partir de uma observação de um texto levado a sério, tá bom? E aí, o que acontece? Qual é a ideia? Primeiramente, vocês devem criar um texto falando sobre o que vocês esperam que vai acontecer no mundo, tá bom? Uma ideia que eu dei, até eu dei um texto de exemplo e dei também uma ideia. Vocês podem apresentar como um relato, né, de diário. Quem está na ITP há um tempo trabalhou muito bem isso lá no sexto ano. Eu tive o prazer de estar com vocês ali naquele momento e vi o desempenho ótimo, né, de vocês nesse conteúdo, nesse gênero textual. E aí me veio a ideia de vocês poderem fazer dessa forma. Até acho que fica simples. Vocês colocarem lá, querido diário, isso, vi hoje, né? E aí vocês vão pesquisar e colocar basicamente a observação de vocês sobre o que vai acontecer daqui para frente com as pessoas, com o mundo todo, né? Já que essa pandemia afetou o mundo todo, tá bom? E aí criou essa primeira parte, tem uma segunda parte. A segunda parte, ela segue algumas propostas. Primeira opção, vocês podem criar um vídeo, tá? Fazer um vídeo seu falando a sua opinião, né, a sua visão, o seu palpite de repente sobre como é que vai ser o mundo daqui para frente depois que essa pandemia for controlada finalmente, né, e as pessoas começarem a retornar ao seu cotidiano normal, se é que vai ter o normal depois disso, né? Mas enfim, é isso que eu quero de vocês. Vocês podem gravar um vídeo, tá? E aí o vídeo segue aquele mesmo esquema que vocês já veem isso, já veem quando a gente posta para vocês, a gente coloca o link lá, né? A gente foi, obviamente, antes disso, quem tem conta no YouTube aí sabe, você tem que ir no YouTube, aí lança o vídeo, o YouTube te dá um link, aí você coloca lá. Teria que fazer isso. Ah, professor, não dá para fazer o vídeo, não controla, não tem como gravar, não daria para fazer dessa forma, não tem problema. Temos uma segunda opção, tá? A segunda opção, vou até dar uma olhadinha aqui, a minha colinha, seria gravar um áudio. Você pode gravar um áudio seu, tá? Falando sobre sua perspectiva futura a partir dessa pandemia. E isso é bem legal, vai ficar mais ou menos como um podcast, né? Que tem ficado muito famoso aí, tem acontecido bastante. Ah, professor, também não sei gravar o áudio. Também não tem problema. A gente tem uma terceira opção de trabalho. Você pode, então, apresentar fotos daquilo que para você representa o futuro depois da pandemia. Como é que vão estar as pessoas depois da pandemia? Como é que elas vão agir? Aí você tem que colocar uma foto ou uma imagem. Pode desenhar, pode realmente tirar uma foto da internet. Tá bom? Pode tirar uma foto sua e aí colocar a legenda como você acha que vai ser, tá bom? E ainda tem uma outra opção. A última opção, né, a nossa quarta opção, é a gente apresentar isso na live. Ficaria muito legal que daria para discutir ali naquele momento. Eu poderia interagir com vocês, poderia até ver o que você fez para poder, qual foi sua impressão ao pesquisar, ao ler, tá bom? Então você tem que criar um texto escrito e me apresentar, enviar lá no post mesmo da atividade que eu estou passando para vocês, do trabalho, e depois também um vídeo ou um áudio ou uma foto com legenda explicativa, né? E também com a live, tá bom?
Eu gostaria de que aqueles que quiserem fazer na live assinalassem isso, quando mandassem o conteúdo lá em anexo, né, fossem responder lá no post da escola web, colocasse, professor, eu vou apresentar a minha atividade na live da semana tal. Tá? A gente está vendo aí com a coordenação a possibilidade disso acontecer. E como vocês vão ter uma semana, seria já na semana que vem, tá bom? E aí é isso aí. Temos algumas opções de trabalho. Lembrando, você vai fazer um texto mais uma das 4 opções apresentadas, beleza? Eu sei que vocês são muito capazes de criar ótimos trabalhos e é por isso que eu criei um trabalho pensando em ir mais longe com vocês, tá bom? Em conseguir tirar o máximo de vocês da melhor forma possível e de uma forma produtiva, para a gente discutir aí essa nossa realidade, né? Cada vez mais é preciso a gente pensar, refletir sobre o mundo. O que acontece no mundo, cada vez mais a gente percebe que nos afeta também, né? Então é isso aí. Eu quero que vocês possam, consigam, saibam e me mostrem o quanto sabem opinar, falar, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau.